Pessoal, para quem tá seguindo a gente aí, tanto pelo Periscope ou está assistindo essa aula através do YouTube, a nossa conexão caiu, não sei exatamente, mas nós tivemos um pequeno problema. Nós estamos retomando agora, creio que a partir de agora dê tudo certinho, né, que a gente consiga, tá bom? Vão entrando novamente aí, eu vou esperar o pessoal entrar para eu continuar a aula. Beleza, todo mundo estava aí com a gente. Nossa conexão caiu, não sei exatamente o porquê, mas travou. E é bom que a gente volta agora com a conexão mais leve, mais tranquila, e todos os colegas vão entrando aí. Observem, eu estava falando da desclassificação imprópria. A desclassificação imprópria, ela é aquela em que o juiz fala que o crime não é doloso contra a vida e ele mesmo fala qual é o crime. Ele diz: por não se tratar de homicídio e sim de latrocínio, remeta-se os autos ao juiz da primeira vara criminal. Aí eu pergunto para vocês, se ele está falando que não é doloso contra a vida, significa que não é de competência do tribunal do júri. Se não é de competência do tribunal do júri, para que ele está metendo a mão? Para que ele está falando qual é o crime? Se não é doloso contra a vida, não é da competência dele. Se não é da competência dele, ele não pode definir o que seria. Por isso a doutrina chama de desclassificação imprópria. Nesse caso, se ele manda para a primeira vara criminal, a primeira vara criminal é obrigada a seguir o que ele falou? Lógico que não. O juiz da primeira vara é independente. Ele pode entender que não é latrocínio também, é um outro tipo de crime, é estupro seguido de morte. Ou seja, por isso fala-se que é uma desclassificação imprópria. Pois bem, meus amigos, essa é uma das correntes. Nós temos uma outra corrente doutrinária, essa agora encabeçada por Pacelli, que fala o seguinte: desclassificação própria e imprópria é outra coisa. Desclassificação própria é quando o crime não é doloso contra a vida e aí o juiz desclassifica e manda para uma das varas criminais. Não importa qual seja, e pouca diferença faz se ele vai falar qual é o crime, qual não é o crime, porque o juiz que vai receber o processo terá total liberdade para julgar. Essa, para Pacelli, é a desclassificação própria. O juiz disse: o crime não é doloso contra a vida, manda para o juiz da primeira vara criminal. Nós temos, então, a desclassificação imprópria, aquela em que o juiz entende que o crime é outro, mas continua sendo doloso contra a vida. Professor, como assim? Vamos lá. O crime é outro, não é homicídio. Então o juiz vai desclassificar, vai mudar a tipicidade da conduta, mas continua sendo doloso contra a vida. Por isso dizer que é uma desclassificação imprópria. Desclassificou, mas continuou na mesma classe, que é os crimes dolosos contra a vida. Exemplo: o Ministério Público denunciou minha cliente por homicídio e o juiz entendeu que é infanticídio. Ou seja, desclassificou, mas continuou na competência dos crimes dolosos contra a vida. Aí, quem faz concurso tem que ficar atento a um detalhe. Nossos colegas concurseiros aí, Kátia, lá em Guarulhos, São Paulo, estava aqui com a gente até poucos minutos, fiquem atentos com isso. É comum, em prova oral, perguntar para você ou pedir para que você discorra sobre a pronúncia desclassificatória. O que é pronúncia desclassificatória? É quando o juiz pronuncia o réu desclassificando o crime. Ele pronuncia, porque o réu vai ter que ir a júri, só que ele desclassifica de homicídio para infanticídio, o que a doutrina chama de desclassificação imprópria. Bacana? Beleza? Show de bola? Tudo bem, vamos então partir para uma outra fase do rito do júri. Agora nós vamos falar da segunda fase do rito do júri, não é isso? Da fase de plenário. E aí partir para o encerramento das nossas aulas, porque eu acredito, eu estou aqui sem saber a noção da hora, mas eu acredito que já deve estar bem próximo de 11 horas, se é que não passou. Quem aí está com relógio, manda a hora aí para mim, por favor, para não precisar eu ir procurar, porque eu estou sem relógio aqui, ó, estou sem hora. Vejam bem, 1-0 pro Galo. O jogo já começou, é sério mesmo? 11:08, então o jogo já começou, que bacana. Beleza, Misley? Obrigado, meu anjo. Muito bem, cara, bacana, aí eu empolguei. Aí, 11:08. Beleza, então show de bola. Vamos falar a segunda etapa aí, ó. Eu tô perdendo o jogão do gato para dar aula para vocês.
Então vamos agilizar essa aula aí porque eu quero assistir o jogo. Vamos lá. Vejam só. Nessa segunda fase, nós teremos que intimar os jurados. E para isso, o juiz vai designar a data do júri e determinar a intimação dos jurados, para que os jurados compareçam em plenário. Mas essa fase, antes de intimar, nós temos dois incidentes que podem acontecer. O primeiro deles, desmembramento. Esse processo poderá ser desmembrado se ele tiver mais de um réu, lógico. Só é possível falar em desmembramento se o processo tem mais de um réu. E quando que eu posso desmembrar? Várias são as situações. Imagine, por exemplo, que o réu foi pronunciado, recorreu da pronúncia, e o outro foi pronunciado e não recorreu. O que não recorreu, logicamente o processo será desmembrado em relação a ele e o processo será levado a júri. Nós temos a situação em que o réu foi pronunciado, nós conseguimos intimar um dos réus e o outro, como está preso numa comarca distante, mandamos a carta precatória para lá. Até hoje não conseguiu a intimação dele, então nós vamos desmembrar o processo e vamos fazer o júri em relação a esse que já foi intimado. Nós temos a situação quando há divergência na escolha de jurados. Tenho eu advogando para um réu, o outro colega advogado advogando para outro réu, e eu aceito um jurado, ele não aceita. Então, nesse caso, nós vamos ter que desmembrar o processo, porque o juiz não pode, nesse caso, não fazer o júri porque o meu cliente não aceitou o jurado. Nós estaríamos ali evidenciando um desacerto entre a defesa, né? Os dois defensores não estão se entendendo e, logicamente, isso iria prejudicar a ampla defesa, a plenitude de defesa do rito do júri. Então, o processo seria desmembrado. Nós temos outra situação de desmembramento. Imaginem vocês que o juiz pronuncia um dos réus e desclassifica o crime em relação ao outro. Logicamente, será desmembrado o processo. Além do desmembramento, nós temos outro instituto que nessa fase nós temos que analisar. É o que se chama de desaforamento. Desaforar significa retirar do fórum. O que quer dizer isso? Só é possível falar em desaforamento depois que a pronúncia está preclusa. O juiz pronunciou o réu, não cabe mais recurso ou todos os recursos já foram julgados. Aí eu posso falar em desaforamento. A lei estabelece diversas possibilidades de desaforamento. A primeira delas, quando não se pode garantir a segurança pessoal do acusado. Segunda situação de desaforamento, quando há dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. Terceira situação de desaforamento, por interesse de ordem pública. Um crime de grande comoção, uma cidade muito pequena, o júri ali naquela cidade vai gerar uma comoção social muito grande, uma repercussão muito grande. Por interesse de ordem pública, desafora esse júri para uma cidade maior. Beleza, tudo bem. Nesses casos, quem pode pedir o desaforamento? O advogado de defesa, o promotor, o assistente de acusação ou o querelante. Qualquer um deles pode pedir o desaforamento. O juiz, ele não pede, mas ele manifesta. Ele pode manifestar para o tribunal de ofício, sem que ninguém tenha pedido. Ele manifesta para o tribunal. Eu não tenho condição de fazer esse júri aqui porque eu não consigo garantir segurança para o acusado. Nesse caso, então, o tribunal vai decidir. Em todos os casos, naqueles em que foi pedido pelo MP ou pela defesa, e nesses em que o juiz manifestou, sempre quem decide é o tribunal. Cabe ao tribunal decidir se o júri será desaforado ou não. Beleza? Superada essa fase, a gente entra no que se chama da fase do 422, artigo 422 do Código de Processo Penal. Para a doutrina, nós começamos aqui a segunda fase. Por quê? O juiz designa a data do júri e intima as partes, MP e defesa, para que se manifestem sobre se nós vamos arrolar testemunhas, quais as testemunhas que nós vamos ouvir em plenário, se nós temos diligências a requerer. Eu costumo usar como exemplo, digamos que nessa fase eu peço ao juiz para auxiliar o diretor do foro para que disponibilize no plenário um telão multimídia com caixa de som e microfone, porque eu quero apresentar um vídeo para os jurados, por exemplo. Essa é uma diligência.
Então, nessa fase eu posso arrolar testemunhas, requerer diligências, e é nessa fase que o juiz vai fazer um relatório do processo. Ele faz um relatório de tudo que aconteceu até agora no processo, anexa a este relatório a decisão de pronúncia, que serão colocados sobre a mesa de cada um dos jurados, para que eles possam consultar as peças do processo no decorrer da instrução em plenário. Tudo bem. Essa fase 422, o réu pode arrolar 5 testemunhas. Lá na primeira fase do rito ordinário eram 8, agora são 5, que podem ser as mesmas ou podem ser testemunhas diferentes. As mesmas que já foram ouvidas no rito ordinário ou testemunhas diferentes. Lembrando sempre, 5 para cada réu, 5 para cada fato. Caso queira, normalmente em plenário se ouve 3 testemunhas é o suficiente. A não ser quando seja um caso de muita complexidade, aí nós temos realmente um número mais significativo e a gente não abre mão desse número significativo de testemunhas. Tudo bem. Passada essa fase do 422, nós vamos para a fase de plenário. A fase de plenário começa com a instalação da sessão. Para quem tenta a prova da OAB, aqui tem uma pérola. Aqui tem um ponto extremamente importante. Quando o juiz disser, declaro instalada a sessão, caso alguém tenha alguma nulidade para arguir relacionada a fato ocorrido após a pronúncia, ou seja, qualquer nulidade após a pronúncia deverá ser arguida agora, nesse momento. Excelência, pela ordem, e aí você vai arguir a nulidade. Se for nulidade relativa e você não fizer agora, está precluso o seu direito de reclamar depois. É evidente que a nulidade absoluta não preclui, então nós não teríamos esse problema. Mas se a sua nulidade for relativa e você não arguir agora, no momento em que se instalar a sessão, estará precluso o seu direito de arguir no momento posterior. Bacana? Tudo bem. Feito esse momento de instalar a sessão e arguir nulidades, o juiz irá então proceder ao sorteio dos jurados. E aí um detalhe muito importante, ao sortear os jurados, nós deveremos ter intimado 25, nós só poderemos fazer o júri se tiver no mínimo 15 presentes, 14 jurados não pode fazer o júri só pode ser feito, a instalação da sessão só pode ser feita se tiver no mínimo 15 jurados. Por que isso? Porque a lei definiu assim. Porque senão nós vamos correr o risco de não sobrar jurados para fazer o júri depois que fizermos as recusas. Então vamos lá. Estão presentes o número suficiente de jurados, nós devemos então ficar atentos ao sorteio desses jurados. Sorteou um jurado, primeiro pergunta a defesa. Se a defesa falar aceito, aí pergunta para o MP. Se o MP falar aceito, o jurado está escolhido, ele vai sair da plateia e sentar no conselho de sentença. Se sorteou o jurado e o advogado disser recuso, nem se pergunta ao MP. Tá? Se a defesa recusou, acabou, não tem nem que perguntar ao MP. Se a defesa aceitar, pergunta ao MP, o MP recusa, o jurado está recusado, ele não irá compor o conselho de sentença. Lembrando, tanto a defesa como o Ministério Público têm direito a 3 recusas imotivadas. Cada uma das partes tem direito de recusar os réus sem precisar explicar o porquê. Recusar os jurados sem precisar explicar o porquê. Até o número de 3. Mais do que 3, se eu quiser recusar alguém, eu preciso justificar. Aí nós temos as recusas motivadas. E as recusas motivadas têm limite? Lógico que não. Desde que eu exponha o motivo. Se o juiz concordar, todas podem ser recusadas. Todos os jurados. Exemplo, sorteou uma jurada, eu não preciso expor a vida pessoal dessa jurada em público, mas eu posso virar para o juiz e falar assim, doutor, essa jurada teve uma pessoa assassinada na família o ano passado e eu entendo que ela não tem a imparcialidade necessária para ser jurada. Se o juiz deferir, sem problema. Então, esse número, essa jurada que eu recusei, explicando o motivo, não entra naquele número de jurados que eu posso recusar sem explicar o motivo. E motivadamente, 3 jurados. Motivadamente, não tem limite de recusas. Bacana? Tudo bem.
Feito o sorteio, e aí nós temos um outro detalhe para comentar com vocês, também muito importante, que é o fato de que quando nós temos mais de um réu defendido por advogados diferentes, eu costumo convidar os meus alunos para entenderem da seguinte forma: nós temos núcleos de defesa, uma defesa, duas defesas, três defesas, não importa quantos advogados, mas certo é que as defesas estão separadas, a defesa de um réu, a defesa de outro réu. A lei fala que eles devem entrar em consenso para que um faça as recusas. Isso caiu por terra na jurisprudência, caiu por terra na doutrina, porque não faz nenhum sentido. Eu não vou aceitar que nenhum outro advogado escolha os jurados que vai julgar meu cliente. Então, na prática, hoje, é que cada defesa tem direito de recusar 3 jurados. Aí pode ocorrer o que a doutrina chama de estouro de urna. O que é o estouro de urna? Depois de realizadas as recusas, seja as recusas do MP, seja as recusas da defesa, não sobraram jurados para fazer o júri. Exemplo, advogado recusou tudo que ele quis, promotor recusou tudo que quis, sobraram 5 jurados. Só que para fazer o júri eu preciso de 7. Então, nesse caso, nós temos que dissolver os trabalhos, cancelar, marcar outra data, porque ocorreu o que se chama estouro de urna. Beleza? Bacana? Tudo bem. Feito o sorteio dos jurados, eles então serão submetidos ao juramento, que eu já adiantei para vocês mais cedo. O juiz pede que eles mantenham erguida a mão direita e repitam juntamente com o juiz: concito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir o vosso julgamento de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Ao final da fala do juiz, cada um dos jurados deve responder: assim o prometo. Está feito o juramento, os jurados se assentam e o júri começa com a oitiva da vítima, se possível, igualzinho à audiência lá do rito sumário de culpa. Ouve-se a vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, reconhecimento de pessoas e coisas, acariações, esclarecimento de peritos, leitura de peças e interroga o réu. Portanto, na audiência de plenário, o interrogatório do réu será o último ato. Aqui, um parênteses. Vocês devem ter observado na minha fala que nós temos algo diferente da audiência lá do rito sumário. Aqui, na audiência de instrução, tem uma etapa chamada leitura de peças. Para que serve essa leitura de peças? A leitura de peças é para levar ao conhecimento dos jurados provas que são provas não repetíveis. Por exemplo, uma testemunha que foi ouvida na primeira fase, mas de lá para cá ela faleceu. Não é possível repetir a oitiva dela em plenário, então eu vou pedir para que o juiz proceda à leitura do depoimento dela para os jurados. É o chamado prova não repetível. Também eu posso usar a leitura de peças para levar ao conhecimento dos jurados as provas cautelares, que são provas realizadas antes do processo e, portanto, o jurado não teve chance de participar delas. E também será usada a leitura de peças para levar ao conhecimento dos jurados as cartas precatórias. Aqui um fato muito curioso, muito interessante. Um dos doutrinadores que eu mais gosto, que eu mais sigo, que eu mais recomendo, é sem dúvida nenhuma um dos doutrinadores mais inovadores no processo penal atual, é Aury Lopes Júnior. Aury Lopes Júnior é professor de processo penal da PUC do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem obras maravilhosas de processo penal, mas nesse ponto em específico eu não concordo muito com Aury Lopes. Aury Lopes diz que nessa fase de leitura de peças não se pode ler carta precatória, porque as testemunhas ouvidas em plenário não podem, naquela fase do 422, quando a gente arrola as testemunhas, a gente não pode arrolar nenhuma testemunha que more fora da comarca para ser ouvida via carta precatória. Discordo dele em gênero, número e grau. Infelizmente, a meu ver, completamente absurda essa previsão de Aury, porque é evidente, se eu tenho um fato e eu tenho uma testemunha presencial, no dia do julgamento em plenário, essa testemunha presencial está morando em outra cidade, se eu não tenho condição de trazê-la para os jurados, eu vou ouvi-la via carta precatória e vou pedir ao juiz para que na leitura de peças leia essa carta precatória para os jurados.
É evidente que isso é uma prova da qual eu não posso abrir mão. Não concordo com a Auri nesse ponto, tá? E a leitura de peças serve sim para ler cartas precatórias. Tudo bem, a partir daí, interroga-se o réu. Ao interrogar o réu, tanto os jurados podem fazer pergunta através do juiz, como as partes. O detalhe é que os jurados fazem a pergunta para o réu através do juiz. Pergunta o jurado, o juiz, e o juiz repete a pergunta para os jurados. É o que se chama de sistema presidencialista, porque você faz as perguntas valendo-se do presidente do conselho de sentença. Já os advogados e os promotores podem fazer as perguntas diretamente ao réu. É o que se chama de sistema direto, né? Pergunta diretamente ao acusado. Tudo bem. Concluída a instrução, já ouviu o réu, terminou, nós vamos para os debates. Aí nada demais. 1h30 para o promotor, 1h30 para a defesa. Depois, se o promotor quiser voltar na réplica, 1 hora. Se o advogado quiser voltar na tréplica, mais 1 hora. Se nós tivermos mais de um réu, acresce-se 1 hora em todos os tempos. Então, no início era 1h30, vai ser 2h30. A réplica era 1 hora, vai ser 2 horas. A tréplica era 1 hora, agora será 2 horas. Pois bem, durante os debates, o artigo 478 e 479 do Código de Processo Penal estabelecem algumas vedações, coisas que nós não podemos fazer ou mencionar durante os debates. Primeira delas, eu não posso fazer uso de algemas em prejuízo do réu. Eu não posso, por exemplo, como promotor, dizer para o réu, para os jurados, que o réu é tão perigoso que teve que entrar algemado. Está nulo o júri se eu fizer isso. Eu não posso mencionar o silêncio do réu em seu prejuízo. A clássica frase, quem cala consente, está nulo o julgamento em razão disso. Eu não posso mencionar a pronúncia para os jurados, porque a pronúncia é uma decisão técnica. Se eu mencioná-la para os jurados, eu posso acabar interferindo no ânimo dos jurados. Imagine você se eu virar para os jurados e falar assim: é tão certo que o réu cometeu o crime que o próprio juiz entendeu isso aqui na decisão dele. Os jurados vão se sentir constrangidos em absolver o réu num caso desse. Se o juiz de direito falou que há indícios que foi ele, então foi ele. Então é lógico que eu não posso usar a decisão de pronúncia em plenário e nem qualquer outra decisão posterior à pronúncia que seja prejudicial ao réu. Eu não posso usar em plenário documentos que não tenham sido juntados com, no mínimo, 3 dias de antecedência. Ou seja, eu só posso usar no processo os documentos que eu juntei com, no mínimo, 3 dias de antecedência. Isso para que eu não pegue a outra parte de surpresa e ela não tenha nem como se defender. 2 discussões interessantes, ambas já enfrentadas e já resolvidas pelo STF, é possível o advogado fazer uso da tréplica sem que o promotor tenha feito uso da réplica? Como assim? Primeiro, o promotor falou, o advogado falou depois. Aí o juiz pergunta ao promotor, você vai à réplica? O promotor, não. Aí o advogado fala, excelência, mas eu quero fazer uso da minha fala. Que, na verdade, tecnicamente não se chamaria tréplica, né? Porque tréplica, para haver, teria que haver réplica. Se não houve réplica, não há tréplica. Mas o STF já tem entendimento nesse sentido, de que é possível sim o advogado fazer uso dessa fala, se o promotor não quis fazer uso da fala dele. Isso em obediência à plena defesa. Eu, embora seja defensor, embora seja um batalhador por um processo penal mais constitucional, eu entendo que não deveria. Nós não deveríamos ter o advogado falando nesse momento se o promotor não fez a réplica. Tá? Então para mim uma discussão sem relevância, mas o STF já falou que tem direito em razão da plenitude de defesa e tal, então beleza. Outra discussão é a seguinte: é possível inovar na tréplica? Eu posso, na tréplica, usar um argumento novo, uma tese nova que eu não tenha abordado ainda? Isso é pacífico, que pode. O STF diz que cabe ao promotor imaginar todas as possíveis teses que o promotor utilizaria. Se ele não previu que a defesa poderia usar essa tese, o problema é dele, em razão da plenitude de defesa, pode. Mais uma vez eu discordo.
Eu entendo que fere a lealdade processual e, nesse caso, se há uma tese nova, através do aparte, aquele momento em que uma das partes, assim, uma parte, excelência, através desse aparte, o Ministério Público deve interromper a defesa para confrontar, né, para rebater esse argumento novo trazido pela defesa. Mas eu sou minoria, a maioria entende que cabe sim o advogado inovar, trazer uma tese nova na tréplica. Bacana? São essas discussões, são muito interessantes. Concluídos os debates, nós passamos então para a quesitação. A quesitação é o momento em que o juiz vai fazer a pergunta para os jurados e os jurados vai responder usando uma das fichas que ele tem em mãos, sim ou não. Quesito é a pergunta, deve ser sempre elaborada em proposições afirmativas. Deve-se perguntar para os jurados: o jurado absolve o réu? Beleza. O que não pode é virar e falar assim: o jurado não absolve o réu? Aí não pode. Os quesitos têm que ser em proposições afirmativas. O artigo 483 estabelece a ordem desses quesitos, né? Nós temos o primeiro a materialidade, o segundo a autoria, terceiro a absolvição, o chamado quesito obrigatório, mesmo que o advogado não tenha arguido teses absolutórias. Isso deve ser perguntado aos jurados, em razão da soberania dos vereditos, cabem a eles decidir se querem absolver ou não. Então essa é uma discussão muito rica, muito interessante. O 483 fala no seu parágrafo 4º que se tiver tese de desclassificação, essa tese virá antes dessa absolvição. Lá fala virá após o segundo ou terceiro quesito, conforme for o caso. Então seria antes da absolvição. Gente, há um problema. Essa tese só será antes, esse quesito da desclassificação, só virá antes da absolvição se ele for arguido pela defesa. Porque se ele for arguido pelo promotor e o advogado, em contrário, arguir uma absolvição, o quesito da absolvição deve vir primeiro, tá? Porque a tese da defesa sempre vem primeiro. Então veja bem, a defesa pediu absolvição, o promotor pediu para desclassificar. Nesse caso, a absolvição vai ser o terceiro quesito e a desclassificação vai ser o quarto quesito. Não se aplica, portanto, aí a regra do artigo 483, parágrafo 4º. Bom, sobre essas questões dos quesitos, tem um detalhe também interessante que a gente tem que ficar atento. Ô Ronaldo, pra mim aqui tá beleza, cara. Eu vou aguardar a manifestação de outros colegas aí, tá? Pra gente ver o que a gente faz. Uma questão interessante é sobre eventual nulidade. Se você entende que o quesito foi elaborado errado, há alguma nulidade nos quesitos, você tem que abordar agora. Você tem que manifestar agora, porque se você não manifestar agora, estará precluso o seu direito. Você tem que pedir para constar em ata que o quesito foi elaborado errado, você não concorda com a redação do quesito está influenciando os jurados, você tem que arguir agora. Porque se você não arguir agora, você não vai poder arguir depois, em razão de que estará precluso o seu direito. Superadas essas questões dos quesitos, então os jurados fazem a votação. E aí tem só um detalhe que eu preciso comentar com vocês. Se os jurados desclassificarem esse crime, responderem a um quesito entendendo que o crime não é de competência do júri. Vamos lembrar lá da primeira fase? Na primeira fase, quando os jurados desclassificam, o juiz manda o processo para o juiz competente. Aqui no plenário não pode acontecer isso não. Aqui no plenário o juiz desclassificou, ele vai avocar a competência. Pessoal de Recife, CA Ventura, depois fala seu nome para mim, para te cumprimentar, beleza, o pessoal de Recife aí com a gente, Dinho, lá dos Estados Unidos, a cidade que ele está lá eu esqueci, mas está lá direto dos Estados Unidos assistindo a aula com a gente também, aluno frequente nosso aí, obrigado pela presença também. Então vejam bem, aqui em Charlotte, Nova Califórnia, seria isso? João Carlos, beleza João Carlos, um abraço pessoal de Recife, um abraço para o pessoal de Charlotte, lá nos Estados Unidos, Dinho assistindo aula com a gente aí. Gente, norte da Carolina, cara, bacana, então beleza. Charlotte no norte da Carolina, Carolina do Norte, né? Bacana, show de bola. Obrigado aí, um abração para o pessoal aí dos Estados Unidos. Dinho aí vai convidar os seus seguidores e aí de repente nós teremos outros alunos aí lá dos States, beleza? Gente, é o seguinte, nesse momento, se os jurados desclassificam o crime,
O juiz não pode pegar o processo e mandar para o juiz competente. Por quê? Porque nós estamos numa audiência de plenário, onde ele é o competente. Então ele vai avocar, e é esse o termo, avocação de competência, ele vai avocar, ele vai trazer para ele a responsabilidade de julgar aquele crime. Imagine, por exemplo, que o promotor fala que o meu cliente cometeu uma tentativa de homicídio. E eu sustento em plenário que não, isso não foi tentativa de homicídio, isso foi lesão corporal. Se os jurados concordarem comigo, eles não podem julgar lesão corporal. Então eles desclassificam, o processo vai para o juiz e o juiz vai dar uma sentença, ou condenando ou absolvendo o meu cliente por lesão corporal. Superada essa discussão da avocação de competência, resta, pois, falarmos sobre a sentença. A sentença em plenário, ela é igual a qualquer outra sentença, mas lembremos-nos, aqui neste momento, o juiz é obrigado a manifestar sobre a necessidade da prisão cautelar do réu. Digamos que o réu tenha ficado preso durante todo o processo. Imaginem vocês que ele ficou preso por conveniência da instrução processual, porque estava ameaçando testemunha. Se foi só por isso, a prisão dele vai ter que ser revogada. E por que vai ter que ser revogada? Porque nós não temos mais audiência, não tem mais testemunha para ser ouvida. Então, qual o risco em dar a liberdade para ele? Qual o periculum libertatis que nós temos nesse caso? Nós não teríamos. Então, nesse caso, ele deverá ser colocado em liberdade. Aí eu explico isso para vocês, porque na maioria das vezes, na prática, isso gera um clamor social muito grande. As pessoas perguntam, se o homem, enquanto ele era inocente, ele estava preso, qual é a lógica de agora que ele foi condenado pelo tribunal do júri, ele ser colocado em liberdade? Gente, a explicação para isso é que a prisão pena não se confunde com a prisão cautelar. Ele estava preso em razão da prisão cautelar. A prisão cautelar não existe mais motivo para ela. E a prisão pena só pode ser aplicada a ele depois do trânsito em julgado. Então não tem discussão. Beleza? Depois disso, não se esqueçam, a ata do júri é o coração do julgamento. É na ata onde nós temos que constar todos os detalhes que ocorreram durante o julgamento. Tudo que aconteceu durante o júri tem que constar na ata, sob pena de você fazer um recurso e esse recurso não ser provido em razão de que nós não temos previsão do problema que aconteceu na ata. Você só vai poder recorrer se tiver constando na ata o que aconteceu durante o julgamento. Beleza? Tá aí uma revisão geral do procedimento do júri, 1 hora de aula, 1h30 praticamente, né? 1h30 de aula sobre rito do júri, começando lá na primeira fase até a sentença em plenário. Bacana? Eu vou abrir agora para os questionamentos, caso os colegas queiram fazer perguntas, estarei respondendo para vocês. Essa aula vai ficar, eu não sei seu nome, porque está um apelido aqui, essa aula vai ficar disponível no YouTube e também no nosso site www.arlenfreireadvogados.com.br. Bacana? Fica à disposição para você lá, essa aula você pode assistir. Dinho perguntou qual o prazo para a sentença. Dinho, essa sentença tem que ser proferida em audiência. Em hipótese nenhuma, o juiz pode proferir essa sentença em data posterior à audiência. A audiência tem que ser encerrada com a publicação da sentença. Tem juízes que vão para a sua sala reservada e ficam lá 3, 4, eu já fiz júri, que terminou o julgamento, nós ficamos todos sentados esperando durante 4 horas o juiz fazer a sentença, elaborar a sentença. Obrigado. Quem é? Amanda. Valeu, Amanda. Show de bola, muito obrigado, viu? Obrigado aí pela força, pelo apoio, estamos à disposição de vocês. Valeu, Alex, tá de folga hoje, né, cara? Tranquilo, graças a Deus, domingão de folga. Gente, alguém mais alguma pergunta? Professor, eu sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Eu não vi seu nome, fala para mim seu nome e o local de onde você é, para a gente trocar uma ideia. Lembrando a todos os colegas que estão assistindo nossa aula, eu estou à disposição de vocês. Cleiton, Salvador, Bahia. Valeu, Cleiton, obrigado pela presença, cara. Um abraço aí para os soteropolitanos, pessoal dessa Bahia maravilhosa nossa aí. Vejam bem, vocês podem fazer contato comigo. Eu tenho o meu e-mail, que é o Arlen, eu vou soletrar, Romilson de Goiânia. Valeu, Romilson, obrigado, cara. O Arlen é W-A-R-L-E-M, M de Manuel, @o Arlen Freire,
o Arlen, @arlenfreireadvogados.com.br. No júri em segundo grau, há que se relaxar a prisão cautelar. Dinho, quando você fala em segundo grau, eu não estou entendendo se você está falando do tribunal. Se for tribunal em grau de recurso, aqui para nós a gente não chama júri. O júri são só os jurados, é a plateia, é o povo, né, o cidadão do povo participando como julgador. Aqui, se o recurso júri direto pelo tribunal, entendi. Lá no tribunal, o tribunal pode revogar uma prisão ao pedido da defesa ou até mesmo de ofício, se entender que não tem mais motivo para manter essa prisão cautelar. Aqui no Brasil, Dinho, as prisões cautelares elas devem se pautar. É possível alterar a pronúncia depois de proferida, sem interposição de recurso? Rosa, pega aí que eu respondo agora, tá bom, meu anjo? Aqui, Dinho, no Brasil, a prisão cautelar, ela só tem razão de existir se nós tivermos como comprovar o periculum libertatis e o indício do cometimento de um crime. Ou seja, há que se provar que ele cometeu algum crime, há indícios de que ele cometeu um crime, né? E fumus comissi delicti, e o periculum libertatis, ou seja, deixá-lo em liberdade é um perigo. Se não tiver provado a existência desses dois requisitos de forma cumulativa, não se pode manter um réu preso antes de uma sentença condenatória transitada em julgado. Beleza, Dinho? Rosa perguntou aí, aqui está constando Rosa, eu não lembro o nome, se é Rosa, Rosângela, Rosane, aí qualquer coisa você confirma para nós, tá joia? Eu estou pronunciando do jeito que está aí no seu aliás. Ela perguntou se é possível alterar a pronúncia. Sim, tem uma pergunta, inclusive, sobre isso na nossa prova oral, e isso aí é aquela questão de que o réu foi pronunciado por uma tentativa de homicídio. O advogado não recorreu, o promotor não recorreu, a pronúncia está preclusa, não cabe mais recurso. Só que antes de ser levado a julgamento, a vítima morre. Então, nesse caso, o juiz abre vista ao Ministério Público, ele vai pedir a alteração da pronúncia, a defesa vai se manifestar e o juiz vai alterar essa pronúncia. Alterar a pronúncia para que o réu responda por homicídio consumado, já que a vítima morreu. Mas olhem bem, ela já estava preclusa, não cabe mais recurso, mas ela será alterada. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Se não tiver pergunta, eu vou encerrar. O galão da massa está jogando, eu quero assistir o jogo. E aí eu vou agradecer a presença suas. Valeu, doutor, grande abraço, vamos marcar nosso jogo. Beleza, Cambuí? Vamos marcar sim, tá? Pode deixar que nós vamos preparar e vamos marcar esse jogo. Como eu disse a vocês, tem meu e-mail, pode fazer contato comigo. Beleza, Dinho? Um abraço, cara. Podem fazer contato comigo pelo e-mail. Nós temos lá um canal no YouTube, a gente posta essas aulas, tá bom? Façam contato com a gente, tem o nosso site lá também, eu estou à disposição de vocês. Quero me preparar para a OAB. Beleza, você falou que está no 7º período, né? Tá bacana, nós vamos ter outras aulas aí, vai te ajudar muito. Terça-feira, prova oral, não é isso, Thaís? Luiz Fernando, valeu, doutor, abraços. Pessoal, um abraço para vocês, bom domingão, que Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês, e que aproveitem aí o domingo da melhor forma, seja com a família, seja estudando, tá? Fiquem em paz e até a próxima aula. Um abraço. Tchau.